Olá, queridos e queridas! Hoje estamos aqui na sessão podcast em mais um episódio especial. E o tema de hoje, o tema central de hoje é organização, a importância da organização nas nossas vidas. E eu não poderia chamar ninguém melhor do que uma especialista em organização, ela que é arquiteta, que leva como lema em sua vida o bem-estar e a meditação, e que ela tem também a sua própria marca, Lady B. Isso mesmo, eu tô aqui com Bia Matos. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada. Oi, gente. Ai, obrigada. Que bom. Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu também, tô muito feliz. Desde o primeiro contato que eu tive com a Bia, eu já precisei acionar ela e falar: Bia, eu preciso dos seus serviços, porque a minha casa precisa de organização, precisa de você. E também, todo mundo precisa ouvir a tua história, ouvir dos teus serviços, da tua trajetória, porque é muito marcante. Pra gente começar, eu queria que a Bia contasse um pouquinho pra gente por que você é apaixonada por organização. Então, como você falou, né? Eu sou arquiteta, eu formada há 6 anos, mas eu nunca passou pela minha cabeça em trabalhar com organização. Isso foi uma coisa bem recente que eu descobri que era uma habilidade que eu tenho, porque eu sempre fui uma pessoa organizada nas minhas coisas. Eu aprendi muito isso com a minha mãe desde criança. É mesmo? Como que é o nome da sua mãe? Inalda. Inalda. Um beijo, Inalda. Beijo, mãe. E aí, ela sempre me ensinou isso de tempos em tempos visitar o meu quarto para separar brinquedos que eu não uso mais, roupa que não tá mais dando. E ver até lápis de cor mesmo. Eu riscava, eu tenho essa lembrança assim de riscar hidrocor, ver quais são os lápis de cor que não tá mais com ponta, que tá muito pequenininho, que não tá mais usando para doar, né? E para tirar aqueles que não estão servindo mais. E assim, é interessante isso porque é fundamental. Eu lembro quando criança, eu tinha um grande estojo que tinha um monte de lápis e às vezes, na hora realmente de usar, ia ali vendo qual que funcionava, qual que tava com a ponta boa. Então você já tinha esse traço de organização, de planejamento, até mesmo nessa fase da infância. Sim. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Às vezes a minha mãe nem precisava me mandar fazer ou me obrigar a fazer. Eu fazia aquilo porque eu gostava. Eu não via o tempo passando. Só que, pra mim, aquilo era uma coisa tão fácil, era tão natural, assim, que eu não entendia que era uma habilidade que eu nunca vi como uma habilidade, né? Então, depois de um tempo, quando eu fiz a minha transformação, porque eu não falo muito transição de carreira, porque eu não deixei a arquitetura, né? Eu fiz uma grande adaptação, assim, e acrescentei a organização na minha vida. Então, quando eu fiz esse curso de planejamento de carreira, foi que eu realmente identifiquei a organização como uma habilidade minha. E aí eu me apaixonei, assim. Eu fiz, não, é isso. E preciso viver com isso, sabe, assim? Entendi. E é incrível a transformação que a organização faz na vida da gente, né? Então, nossa. E aí, nesse curso também, além de ter identificado essa habilidade, que era uma coisa, assim, muito difícil pra mim, que eu não conseguia dizer no que eu era boa, né? Eu não conseguia identificar habilidades. Então, depois que eu fiz esse curso, que eu consegui falar assim, não, eu sou boa nisso aqui, realmente é uma habilidade que eu tenho, que eu gosto, que eu passo horas fazendo, eu não sinto o tempo passar, né? Eu entro no flow mesmo. Aí, eu juntei e pensei, por que não juntar a arquitetura com a organização e o bem-estar, né? Porque tudo o que aconteceu comigo nesse processo de transformação de carreira, ele começou a partir de mim, da minha transformação pessoal. Então, quando eu tive esse estalo, assim, eu fiz, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes, né? De trazer um pouco disso, do autoconhecimento, do autocuidado, para a organização e para a arquitetura. Então, é basicamente isso que eu faço com a Lady B. Ai, que demais! E assim, fala o que é ser personal organizer. Para quem não sabe ainda, conta pra gente. É importante. Então, a personal organizer, ela trabalha com a organização, né, dos ambientes. Não só, eu particularmente trabalho com a casa. O meu objetivo é trabalhar com as residências. Mas a personal organizer, ela faz a organização de tudo, né? Ela pode, inclusive, fazer a organização de feira,
por exemplo, você tem uma pessoa que vai te ajudar a fazer um cardápio ou um cronograma de alimentação, de compra, para organizar a despensa, enfim. Então, ela realmente vai te ajudar. E aí, é interessante a gente falar, assim, que existe uma diferença entre organizar e arrumar, né? A personal, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, assim, de... Ai, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu arrumo, e não fica... O negócio não anda, né? É verdade. Sempre tá bagunçado. E essa é a diferença, porque a organização, a gente cria sistemas de funcionamento. Sim. Que é entender como é que você funciona, como é que a pessoa funciona, para então propor o lugar ideal para cada coisa, para que haja uma facilidade, né? Eu gosto de dizer que a organização, ela é sincronizar o seu ambiente com a forma que você utiliza, para deixar tudo mais fácil, mais acessível para você. E aí, é isso que a Personal Organizer faz, né? Que demais. E no meu caso, eu procuro também trabalhar o ambiente, né? Tem várias formas de trabalhar. Tem só organização, a gente trabalha com a organização completa também, de fazer o desapego, de ajudar a pessoa nesse processo, porque tudo na vida é um processo, né? Verdade. Nossa, e Então, muita gente precisa, hein, dessa ajuda para fazer, para realizar um desapego, demais. né, para rever aquilo que tem. Então, isso tá dentro aí do teu repertório de trabalho, da tua carteira de atividades, né? Sim. E aí, o desapego, ele começa primeiro... Isso é mais uma coisa que o autoconhecimento me ajudou a trazer para a marca, porque... primeiro a gente precisa se desapegar de algumas ideias que a gente tem interna, porque não adianta a gente ficar forçando a pessoa a desapegar, não, você tem muita coisa, tem que tirar, e não é assim, né? A ideia do desapego, na verdade, da organização é que você crie uma vida que só com as coisas que fazem sentido para você. E aí isso é uma outra coisa que eu trago que veio comigo com as meditações que eu faço, com o processo de autoconhecimento que eu venho trazendo, que é quantas vezes a gente para por dia para criar e imaginar a vida que a gente deseja, sabe? Sim. E é muito pouco, porque a gente vive na correria, no automático, e a gente não para pensar sobre isso, né? Então, a ideia da organização é justamente essa, você parar, ver o que você tem, porque muitas vezes a gente nem sabe as coisas que tem. Você vê o que você tem e pensar, isso aqui me faz feliz, né? Isso aqui me faz... Eu tenho muita referência da Marie Kondo, que ela é uma japonesa que trabalha com organização e ela ficou famosa mundialmente. E ela tem muito isso, dessa energia, né? De sentir o ambiente, de propor essa reflexão para as pessoas, para que ela veja o que é que me traz felicidade. Isso aqui te traz felicidade com o objeto. Sim. E aí, se sim, você fica com aquilo. Com aquela coisa que faz sentido para você. Se não, você deixa aí. Mas deixa aí também de uma forma leve. Não é aquela coisa de, eu não suporto mais, eu não aguento mais ver essa roupa e eu quero me desfazer dela. Sabe? Mas de você ressignificar esse processo, de você agradecer aquilo que lhe serviu até aqui, mas que agora você não se identifica mais ou não te serve mais. Você ser grato e deixar fluir para que outra pessoa receba aquilo, né? E a outra pessoa vai ser feliz com aquilo também. Objetos afetivos, pessoas que guardam coisas porque tem uma memória. Sim. Só que às vezes isso acaba sendo prejudicial porque a pessoa quer guardar muitas coisas. Porque todas aquelas coisas têm muitos significados. E às vezes ali o dia a dia, o seu armário, o seu guarda-roupa não fica tão funcional por conta disso. Então é um processo justamente de autocuidado, de autoconhecimento, porque muitas vezes as suas memórias, as suas recordações vão ficar ali no campo das ideias mesmo. Sim. Alguns objetos você precisa, outros você pode deixar partir para que isso tenha um movimento realmente mais saudável, não é mesmo? Sim, exatamente. E a gente não consegue armazenar tudo isso. Imagina, né? Armazenar itens da infância, da adolescência, dos pais. Eu não sei se eu posso falar isso, mas meu irmão... Pode. Nem sei o que é, mas pode. Meu irmão é um pouquinho assim. Ele guarda os brinquedos, caixa. Ele guarda caixa de brinquedo da infância, porque ele tem... Eu entendo assim, que e isso também faz parte da organização, né? Você começa a... ter mais zelo pelas suas coisas. E isso é muito bom, porque você, além de ter essa coisa do cuidado, mas você estende a vida útil do produto que você tem. Isso é muito legal. Só que ele é muito apagado. É muito apagado para jogar caixa. Até hoje, tudo que ele compra, ele coloca na caixa, no plastiquinho. Dura muito tempo, mas é algo que eu vejo assim, que ele pode trabalhar. Porque tem coisas que não são
tão essenciais assim, e que não é isso que vai garantir que a memória dele fique, por exemplo. É verdade, é verdade. As memórias afetivas. Mas é um processo, é por isso que eu falo, a gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos para que a pessoa perceba essa necessidade e veja que ela pode, mesmo que ela deixe partir uma caixa de um presente, de um brinquedo que ela ganhou, mas que ela vai ter aquela recordação, Sim. né? Ela vai ter aquela vivência e de alguma forma aquilo fica registrado na gente, no corpo e nas células, em tudo. Então, é verdade. Né? Não vai se apagar assim. E sabe, Bia, eu acho que você chegou num ponto que é onde as nossas profissões, elas se conversam. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho clientes que têm dificuldade em organização mesmo. E aí eu sei que a vida não tá funcional. E aí na hora que a tua atividade, o teu trabalho entra. E eu acredito também que pode ser que você tenha uma demanda de pessoas que é algo mais psicológico, é uma crença ali, que daí o teu trabalho, ele é investir, dar gatilhos e estimular, mas é para uma outra demanda, é um outro departamento aí, é para um psicólogo mesmo, né? Com certeza. Inclusive, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu acho que você pode falar até melhor disso do que eu, com as pessoas que são realmente acumuladoras, porque isso é um transtorno, não é? Isso. E aí, eu não sei nem se é assim a palavra que fala de transtorno, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a organização, se a gente não tiver esse cuidado de saber se a pessoa tem um acompanhamento psicológico ou não, a organização ela pode ter o efeito contrário. Isso. Ela pode causar mais ansiedade na pessoa, porque realmente ela tem uma dificuldade, ela sofre com o desapegar, com o deixar partir. Então, se eu chego na casa dessa pessoa, e muitas vezes acontece assim, geralmente é quem convive com a pessoa que é acumuladora que procura. Sim, porque... E aí eu pergunto também, a pessoa, porque incomoda, né? Você tá num ambiente que tá super cheio de coisas, super bagunçado, com muita coisa, e você realmente tem um impacto na sua vida que não fica funcional. Não fica funcional, fica quase que impossível você viver num ambiente tão caótico, né? E aí, geralmente, são as pessoas que convivem que procuram. Eu pergunto, mas ela sabe, ela quer. Porque se a gente propõe uma mudança tão brusca e sem ser da vontade da pessoa, a gente pode provocar um quadro pior para ela, né? Gerar mais ansiedade, mais frustração, mais angústia. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? Inclusive, tem uma especialização de personal organizer para isso, para trabalhar com as pessoas que são realmente acumuladores. É um transtorno chamado dispossofobia, que é o desejo de você acumular coisas úteis, coisas que não são úteis, às vezes itens até perigosos, né? Mas de ter ali guardado como uma forma de preservar o seu emocional mesmo. É um desequilíbrio nessa estrutura. E o teu trabalho, eu tô vendo que é um trabalho bem, assim, de psicoeducação mesmo, né? De você falar sobre aquilo que vai gerar mais saúde, mais qualidade de vida. E talvez não seja um bom momento para mexer nisso, porque pode gerar um gatilho de ansiedade. Então, você tem uma boa base de psicologia também, né, Bia? Sim, então, eu sou uma apaixonada por psicologia, por desenvolvimento pessoal, por inteligência emocional. Eu nunca fiz curso, faculdade, essas coisas assim, mas eu procuro trazer muito do meu processo para as pessoas que estão comigo, né? Não só na profissão, mas eu gosto de falar sobre a minha evolução, porque eu penso que se eu conseguir passar e me fortalecer e superar minhas barreiras, meus limites, minhas limitações, eu acho que as pessoas também têm essa capacidade, têm esse poder interno que eu descobri depois de muito trabalho com vários cursos de desenvolvimento pessoal, terapia, e aí eu sou apaixonada, sou muito suspeita para falar sobre psicologia, porque eu amo. E meditação também, enfim. Qual tipo de meditação você gosta? Então, eu faço muito de respiração, porque a meditação em si mesmo é a respiração. Você tá no silêncio, ou você pode fazer meditação guiada, né, com alguém te instruindo, ou com a musiquinha mais calma do fundo, mas o foco da meditação é a respiração. Né? Mas eu gosto muito também de fazer as visualizações, que é justamente, você pode fazer por vários motivos, várias intenções, mas o que eu costumo fazer é justamente de parar para criar a vida que eu desejo. Imaginar algum objetivo sendo alcançado, algum problema sendo resolvido da melhor forma possível para todo mundo que está
envolvido nessa questão. Então, geralmente são essas as que eu gosto de fazer. Uma meditação mais de visualização. Entendi. De visualizar mesmo, de imaginar, porque a visualização é de imaginar. Ah, sim. Entendi. Hoje eu trabalho bastante mais com a atenção plena, né? Que é a Mindfulness, que é focado na atenção plena. Não tem esse movimento de idealizar a vida que quer, mas que todas as meditações, todos os tipos, existem uns 7 tipos de meditações que são mais conhecidos, mas existem vários outros, alguns até vinculados a alguma religião, a algum propósito, né? Mas todos eles trazem benefícios, sim. E aí, tenta me explicar, Mia, tenta não, sei que você vai conseguir. Me explica como que é unificar arquitetura, meditação, organização. Como que isso se transforma numa prestação de serviço? Então, como que é entregar tudo isso? Então, no meu processo eu tenho alguns pacotes de organização, né? E tem um que eu coloquei justamente pensando nessa transformação, porque eu entendo que tudo é um processo, né? Não é... Às vezes a gente quer sempre uma resposta para tudo, uma solução para tudo pronto, a toque de caixa. Eu tenho isso, isso aconteceu comigo quando eu busquei a psicoterapia. Porque eu disse, meu Deus, eu quero alguém que resolva meu problema hoje, sabe assim? E aí, com o tempo, eu fui vendo, poxa, é um processo, né? E eu tô nesse processo até hoje, e assim, eu não pretendo sair. Então, no meu trabalho, eu nomeei as fases da borboleta, que é a larva, a pupa e a metamorfose. Ai, que lindo! Eu tô apaixonada. A metamorfose, ela é a organização completa. O que é a organização completa? A gente começa com o processo de você olhar para você. Então, nesse processo, eu começo convidando a pessoa a fazer a meditação. De parar, porque geralmente as pessoas estão muito naquela euforia, na ansiedade de, vou organizar e cria aquela expectativa toda. E aí eu faço esse momento de conexão justamente guiando a pessoa numa meditação. Aí sou eu que faço, eu que guio a pessoa, né, na meditação, justamente para ela imaginar e criar o ambiente, imaginar aquele espaço ali que está bagunçado, que ele esteja organizado, que ela realmente crie. O que é que ela imagina? Como você gostaria que fosse seu closet, por exemplo, seu guarda-roupa? Como você gostaria que fosse esse ambiente? Então, o que é que esse espaço representa para você? O que é que você quer no final de todo o processo? Como você quer que ele esteja? Então, é mais ou menos isso que eu vou fazendo. E aí, depois, a gente começa o processo de desapego, de escolher quais são as peças que você quer que fique, sem dar esse enfoque do estou perdendo. O que é que você quer que fique primeiro? Sim. E aí, o que você não quer já vai automaticamente vai saindo. E aí, depois disso, é que a gente realmente coloca a mão na massa para transformar, né? E isso também vale para a arquitetura, porque tem uma coisa que a gente faz que chama compatibilização de acervo, que é analisar o ambiente, né, e dar sugestões do que é que pode melhorar. Se a gente fizer determinadas intervenções pontuais, isso aqui vai melhorar e você automaticamente vai ter um ambiente mais harmônico. Eu gosto muito de trabalhar com as cores, né, e arquiteto, né? Arquiteto com cor, tudo a ver, né? Sim. Então, a gente trabalha muito isso, a questão da ambiência. Quando eu falo ambiência, é tipo a vibe do lugar, sim, sabe? Porque ela é composta por várias coisas, não é só uma única coisa. É a cor, é a textura, é o cheiro que tem naquele ambiente, é a quantidade de armários que tem, ou a forma da disposição, um quadro que você coloca, uma plantinha que você coloque. E aí o verde, ele tem muito esse papel assim também, né? De trazer vida para o ambiente, deixar ele mais relaxado. Inclusive, tem quando eu fiz a minha pós, uma professora ela trouxe esse exemplo de que em espaços de trabalho, você colocar verde da natureza, não precisa necessariamente ser uma planta natural, mas pode ser uma planta artificial, ou um jardim vertical, ou uma imagem de uma paisagem. Quando você traz isso para o espaço, a gente cria uma identificação, porque a gente é natureza, só que a gente, às vezes, esquecidinha, né, que a gente é natureza, mas a gente é. Então, a gente se conecta com aquilo e a gente dá uma relaxada. Então, automaticamente, você tem um ambiente mais produtivo. Não é engraçado isso? Porque você torna um ambiente mais aconchegante, mais produtivo, que você quer estar naquele espaço, né? Diferente. Eu já vi pessoas falando sobre no meu trabalho é tudo monocromático. Nossa. E eu canso de estar ali. Então você já chega meio que enfadada dali. Você não tem luz natural, você não tem
ventilação natural, você fica enclausurado num espaço que você nem vê o tempo passando, você entra de dia, sai de noite. E, enfim, então quando você traz o verde, que é o que a biofilia explica, né? Que é o design biofílico também explica sobre isso. E aí eu trabalho também com isso, né? De trazer esses elementos para que você atinja um objetivo daquilo que você quer passar. Ao mesmo tempo que, se você tem um ambiente ok, maravilhoso, mas ele tá bagunçado, você não tem a mesma vontade de estar naquele lugar. Você também tem uma interferência. E aí eu acho que isso também tem a ver com a psicologia ambiental, que foi outra disciplina que eu fiquei encantada, apaixonada quando eu fiz a minha pós, que é de entender a relação da pessoa com o ambiente, né? E aí tem uma interferência tanto da gente, o ambiente reflete aquilo que está na gente, Sim. Mas ao mesmo tempo você pode usar o espaço também para intervir de outra maneira do ambiente para a pessoa. Compreendo. Né? Então é uma via de mão dupla, assim, sabe? Que eu fiquei encantada. Eu disse, nossa, isso devia estar na disciplina da faculdade, que a gente não vê, eu só vi na pós. Então, assim, é maravilhoso, eu sou encantada. Entendo. Não, e tem várias teorias mesmo da psicologia que falam sobre a influência do meio, do nosso comportamento, nas nossas percepções, nas nossas emoções. Inclusive, eu acho que tá precisando de um verdinho aqui no cenário, viu? Depois que você trouxe aqui falando sobre a importância de ter um verde, ter um toque de natureza. Verdade. Vou investir nisso, gostei da dica, viu? Inclusive, eu trouxe um presentinho pra você, falando em verde. Eu trouxe um presentinho pra você, que tem uma florzinha. Muito obrigada. Plantinha. E aqui já tem a mensagenzinha, sonhar, crer e mover. Será que vai? Ai, muito obrigada. E realmente tem uma plantinha aqui. Quero que vocês vejam. Tem até um lírio, tem várias coisinhas aqui, lírio. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Bia, pelo presente. O nosso cenário tá precisando. Deu até vontade de abrir e colocar o líriozinho ali. Posso colocar? Pode, eu vou fazer isso. Deve. Eu vou fazer isso. E eu tenho uma paixão. Eu tenho uma paixão por lírios também. Eu vou abrir aqui e já eu conto pra vocês. Eu amo essa plantinha. Eu acho linda. Linda, linda. Ela tá assim, suadinha, porque eu precisei deixar ela na geladeira. E tem outros itens aqui. Eu vou aproveitar em breve. Vou aproveitar logo mais, vou colocar. Tá. Gente, voltando agora ao nosso cenário. Já tem um item natural aqui com o verdinho. Ela me presenteou com vários itens e um deles foi esse jarrinho aqui com lírios naturais. E eu tenho uma história, Bia, que tem a ver com lírios e que é muito significativa pra mim, eu queria te contar. Sim. E quando eu estava morando em Londrina, ali no período da pandemia, eu vivi um período muito desafiador pra mim, sabe? Em vários aspectos. E eu tenho a minha fé, eu tenho, né, as minhas práticas religiosas. E aí eu acabei lendo um trecho da Bíblia que é Mateus 6, que fala a respeito dos lírios. Que fala que Deus provê, que Deus sempre vai prover o melhor pra você. Se Deus faz isso com a natureza, com os pássaros, com os lírios, né? Ele pode fazer muito mais pra você, porque é filho dele, né? E daí essa passagem ela ficou marcada pra mim. E depois tive vários outros sinais a respeito de lírios, inclusive até um cliente meu de São Paulo, ele acabou enviando um pedido de desculpas, e nesse pedido de desculpas ele mandou flores pra mim e tinha lírios. Ai, que lindo. E assim, depois disso, tive várias confirmações acerca desse cuidado que Deus tem com a gente, e até mesmo isso que você falou, que nós somos seres da natureza. Deus provê o melhor para a natureza e nós somos seres da natureza também. E nessa passagem fala a respeito do não acumular, do não ter ansiedade. E aí, depois eu vou colocar até no meu Instagram qual que é a passagem certinha para vocês conferirem. Então, muito obrigada. Inclusive, esse presente está conectado com várias coisas que eu acredito. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, que bom que você gostou. Fico feliz de ter acertado. E assim, eu sou uma pessoa também que trabalho muito a minha espiritualidade e eu acredito muito nas sincronias, né, que acontecem. E aí, às vezes a gente
é surpreendido com coisas que a gente nem planejou, né? Mas que o universo e Deus, assim, ele tem a sua forma de organizar e sincronizar e ele apresenta pra gente. É tão maravilhoso, né, quando isso acontece. É maravilhoso. É muito lindo. É muito Eu fico lindo. encantada também, fico impressionada. Que bom. E aqui, olhando pro Lírio, Vitor Logo. Me explica essa logo e me conta também a tua marca. Eu quero entender tudo. O nome da marca, a logo. Conta pra gente. Conto, sim. Então, eu sou uma apaixonada por meditação, né? Eu descobri a meditação através do meu pai. Sim. Eu nem sei dizer em que ano específico eu comecei a meditar. Mas eu comecei seguindo o exemplo do meu pai. De que ele sempre gostou muito, né, de fazer orações, sempre foi uma pessoa muito religiosa também e muito espiritual, assim. Ele sempre trabalhou a espiritualidade dele, então ele me apresentou esse caminho. Então eu comecei a fazer as meditações, foi assim que entrou na minha vida. E aí, a Let It Be, o nome, me veio também numa meditação. Foi mesmo? Foi. Na verdade, foi um curso de comunicação que eu fiz, inclusive com o Felipe Suri, o repórter da Ana Maria. Ele fez da Ana Maria Braga, né? Ele fez um curso chamado Fluxo Online, na época, que era online, era digital, e aí eu fiz, e foi o primeiro curso de comunicação que eu fiz, que ele trazia essa coisa de você falar a partir de dentro. Que nessa época, eu tava muito assim, eu não sei me comunicar. Eu não, acho que eu não sei me comunicar direito, porque eu falo e parece que as pessoas não ouvem o que eu tô dizendo. Então, era um momento meio turbulento, assim, na minha vida, e foi quando começou. E aí, teve uma dinâmica que uma pessoa soltou um mantra, assim, uma coisa que veio, uma intenção que veio pra ela, que foi, eu sei perdoar, eu sou liberto, eu sei soltar, eu sei perdoar. E quando ele falou essas 3 palavras, me veio o nome, Let It Be, na cabeça. Na época, isso eu anotei. E na época eu nem estava pensando em trabalhar com organização. Eu nem tinha feito ainda essa transformação de carreira. Mas aquilo ficou e eu guardei aquele nome. Me veio e eu guardei. E aí passou o tempo, né? Eu fiz a transformação de carreira. E aí eu fiz também novamente, continuei com as minhas meditações. E aí me veio esse nome do Let It Be, acompanhado de outra frase, depois dessa meditação que eu fiz, que foi bem-estar quando se é. Que era organização e bem-estar, só que você só está bem quando você é aquilo que você é para ser, né? Aquilo que você realmente veio para ser. E aí, se a gente traduzir o Let It Be, o deixe estar, deixe ser. Lindo. Né? Então, quando a gente traduz, a ideia é essa mesmo, do deixe estar, calma, né? Deixe que as coisas fluem, que as coisas vai. Tem a ver isso com o Lírio também, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, né? Que tudo vai se encaixando, tudo vai fluindo, né? E aí isso tem a ver com o primeiro passo da organização, que é o desapego, de você realmente deixar ir, deixar fluir, e desse trabalho interno, né? De você ser o que é. Então, o nome veio daí. Uhum. E a logo, na verdade, é essa coisa da conexão entre a intuição, que seria o universo, e aí a gente pode nomear do jeito que cada um crê, né, na sua crença, que é o universo, Deus, e a realização que vem da Terra. Tem uma meditação que eu faço que é enraizando e fazendo fluir a energia, que aí você se conecta com a energia da Terra e do universo, da intuição e da realização. E aí é também uma visualização de imagem, que eu imagino e sinto. E aí, quando eu pensei na logo, eu falei para a pessoa isso. Eu quero trazer essas duas coisas. Então, a logo, ela trata sobre isso, sobre o feminino, sobre a natureza, sobre essa conexão entre a gente e o universo e o todo. E é isso. Amei. O desenho. Eu amei entender o desenho. E engraçado porque ela fala como se fosse realmente um amuleto, né? Como um objeto que tem um significado para mim, né? E para as pessoas que eu atendo. Entendo. E assim, a tua logo como um todo, ela é bem minimalista. Sim. Você se considera uma pessoa minimalista? Tem práticas minimalistas? Sim. Tenho práticas minimalistas e eu busco sempre, eu tenho muito essa pegada assim do sustentável, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, começou a me incomodar muito, da quantidade de coisas que a gente usa
e descarta. E do que é descartável. Eu acho que o minimalismo ele tem a ver com isso, de você realmente investir em produtos que são melhores, assim, com a qualidade melhor, digamos assim, e que eles vão durar mais, sobre você cuidar daquilo que você tem para que ele dure mais. E aí, tem uma mestra minha que ela falou assim, que foi a pessoa com quem eu aprendi, né, sobre organização, que ela fala, é melhor você ter pouco e bom, do que você ter muitos e que tem a durabilidade pouca, porque você vai só descartando. Então, eu procuro sempre ter essa consciência sobre as coisas que eu vou comprar, né, e comprar aquilo que faz sentido para mim e que vai passar algum tempo comigo, também com essa preocupação da sustentabilidade. Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi depois que eu fiz a consultoria de imagem, né? Com a Alina. Porque eu fiz essa transição toda e fiz a consultoria de imagem depois da pandemia, né? E aí desculpa, a consultoria de imagem com a Alina, que tá presente aqui com a gente. Sim. Maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Que tá ali. E aí, eu fiz essa consultoria com ela porque durante a pandemia, é uma história um pouco longa, mas vamos lá. Conta! A gente gosta de histórias. Eu me casei. Eu estava para me casar em março de 2020, quando faltava 15 dias para o meu casamento, pandemia. Sim. E aí adiou, enfim. E aí a gente casou nas pressas, no último dia do cartório. E eu peguei uma malinha de roupa, fiz uma mala de roupa e a gente se mudou para casa da minha sogra. E aí eu passei lá quase um ano, né, da pandemia, morando com ela, mas com uma malinha de roupa. Porque... E ali, pra mim, era o suficiente. Só que com o tempo, eu fui vendo assim, essa roupa não tem mais a ver comigo. Tipo, essa roupa não tá me fazendo feliz, não tá me trazendo felicidade. Sim. E aí eu comecei com aquilo, e quando foi voltando, né, a flexibilizar mais um pouco, eu falei, não... Com a transformação que eu fiz também da marca, junto com a minha marca, foi quando eu conheci a Alina, que ela acompanhou esse processo de comecinho, de transição, e eu falei, não, essa roupa, eu não me identifico nela, ela não sou eu. Eu olhava para minhas roupas e dizia, não sou eu. Ela, além de elas não serem mais eu, elas não passam a imagem que eu quero, do que eu sou hoje. Sim. Né? Então, foi quando ela veio, e aí veio a virada de chave, assim, porque as roupas que eu tinha na casa da minha mãe, eu praticamente doei todas. E aí, eu refiz o meu guarda-roupa com ela. E aí é que tá o pulo do gato, porque eu aprendi a entender o meu estilo, que é que eu gosto, aprendi a comprar as coisas que eu quero ou que eu preciso, mas com um propósito. Em vez de melhores, assim como você falou, tipo, porque vai durar mais, vai usar mais. Exatamente. Melhores e sabendo aquilo que eu tô comprando. E fora isso, combinar como usar. Aí, criatividade, o céu é o limite, né? E aí, engraçado que hoje, depois de tudo isso, eu tenho um guarda-roupa que é metade do que eu tinha antes. Mas eu sou muito mais feliz com as roupas que eu tenho. E aí, a gente vê que não é sobre quantidade, né? É sobre a qualidade. E aí, isso também tem a ver com o minimalismo, né? Da gente ter aquilo que não é só essencial no sentido de ser só útil, de ser necessário, mas de ser necessário de um ponto de vista também interno, que Sim. é algo que me satisfaz, que eu desejo, que eu gosto, que me faz feliz e que eu me sinto bem. Então, hoje eu tenho muito menos roupas do que eu tinha antes, mas eu sou muito mais feliz com as minhas roupas, sabe? E aí eu não sinto essa necessidade de ter mais. Sei. Né? E você tá muito bem vestida, você tá com um look lindo, parabéns pra você e pra sua personal também, sua consultora de estilo, não é isso? Isso. De moda e estilo. Obrigada. Muito bacana. E tá tudo conectado mesmo, né? Essa questão da organização, com a forma que você se veste, a forma que você fala a respeito da sua marca. E você, Bia, você tem uma característica de ser organizada até mesmo nas suas ideias, na forma que você apresenta as suas ideias. E você tem uma história de vida, assim, muito bacana. Mas conta pra gente qual foi o momento mais importante da tua vida ou ponto de virada. Foi essa questão da consultoria de imagem? Foi o momento que você se entregou mais para meditação, que você criou tua marca? É mais recente? Queria entender qual que é o ponto que você considera, assim, um ponto alto na tua vida. O ponto alto da minha vida foi tudo que teve essa virada de chave. Foi realmente quando eu me propus a me conhecer. Sim.
E aí, quando eu comecei, eu acho que foi quando eu comecei a fazer terapia mesmo, acompanhamento com um psicólogo. Porque a partir desse momento, embora eu já tenha iniciado há muito tempo antes de fazer cursos, e isso, cada vez que eu fazia, ia me levando para o caminho, assim, sabe? Sim. Mas a partir do momento que eu me propus me entender e me conhecer, tudo mudou. E é um processo de coragem. Eu costumo Sim. identificar dessa forma. E eu falo também para as pessoas que eu convivo. Terapia, autoconhecimento é um processo de coragem, Não de é fácil. entrega. Porque não é fácil. Dói às vezes. Demais. Mas vale a pena, não é, Bia? Demais. E assim, mas pra mim é um processo, sempre que eu falo com as minhas amigas, e eu sempre recomendo a terapia. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre meditação, terapia, e que eu sou apaixonada por isso. Mas eu falo assim, não é fácil, é um processo, é longo, que na minha visão, eu posso até estar errada, posso até falar besteira, mas na minha visão é um processo que ele começa, mas ele não termina. Porque a nossa vida é dinâmica, porque a gente passa por situações diferentes, porque você sempre vai ter questões para você trabalhar. Né? Às vezes as mesmas questões elas voltam de um outro ponto que você nem estava percebendo e assim vai, né? Então, eu digo sempre isso, mas a dor de não fazer era maior. Uhum. Então, quando eu comecei esse processo, que eu me entendi, que eu comecei a me fortalecer, que eu descobri a força que tem dentro de mim e o que eu posso levar para as pessoas e a transformação que eu possa fazer a partir disso, nossa, foi a virada de chave total, porque eu já passei por muitos momentos na minha vida de dificuldade até de doença. Eu já cheguei a adoecer justamente porque eu não sabia. Primeiro, eu não tinha consciência de mim, assim. Eu não sabia quem eu era, né? E eu tive muitos problemas. Eu costumo falar assim, que tudo começa em casa. Eu tenho um bom relacionamento, um ótimo relacionamento com a minha família. Sou muito grata à minha família, mas eu tive muitas questões que começaram em casa e que eu não tinha essa consciência. Então, quando eu comecei a ter consciência e trabalhar sobre isso, nossa, mudou muito. Quando eu comecei a minha faculdade, no primeiro período, pra você ter ideia, eu vivia angustiada, porque eu não era acostumada, eu não tinha consciência sobre mim, tudo era muito novo, eu não sabia lidar comigo nem com as coisas. Então, eu acho que quando você começa a saber lidar e entender quais são os seus limites, até onde você vai, que você não é obrigado a nada, né, que você pode dar limite às outras pessoas, quando você começa a se entender, e aí tudo flui, né? Eu já cheguei a adoecer por participar de coisas profissionais que me consumiram muito, mas por não saber lidar com elas e não saber lidar comigo. Então, eu acho que a minha grande virada foi justamente essa, quando eu comecei a me entender e comecei a buscar e entrei nesse caminho, né, do autoconhecimento. Enriquecedor, Bia, tua fala. Que relato lindo. E eu gostei quando você fala que o fato de não fazer terapia, de não investir nisso, já era um sofrimento, já era difícil não fazer, né? Sim. É difícil fazer, mas não fazer também é difícil. Sim. Tem um texto que fala sobre escolha o seu difícil. Fala que tudo aquilo que você vai fazer, existe um tanto de dificuldade. No texto fala assim, nesse textinho ele é até simples. Ele fala... ter um relacionamento é difícil, mas Sim. ser sozinho é difícil. Fazer uma dieta é difícil, mas não fazer dieta também é difícil. Trabalhar é difícil, mas não ter um trabalho também é difícil. Então, interessante que essa tua fala me deu vontade de incluir nesse textinho que não é meu, que é fazer terapia é difícil, mas não fazer terapia também é muito difícil. E aí, no finalzinho, ele fala, né? Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. E a gente poderia pedir pra incluir essa parte, né? Fazer terapia é difícil, mas não fazer terapia. É pior. É pior. Pra mim, a minha psicóloga precisou fazer uma cirurgia. E ela passou quase um mês sem poder atender, né? Porque ela teve que ficar de repouso. Não, eu estava contando os dias pra ela voltar. Porque realmente eu não vivo sem. Realmente é transformador. E é lindo o processo de transformação que a terapia traz. Né? Quando eu olho para quando eu comecei, para como eu estou hoje, eu fico encantada. E foi na terapia que eu realmente eu me apaixonei por mim e passei a me amar como eu sou, realmente, né? Entender as minhas fraquezas, as minhas
potencialidades. Então, é muito lindo. E aí, quando a gente se ama, a gente consegue amar também o outro. E falando sobre isso de amar o outro e criar bons vínculos, eu tive... O contato que eu tive contigo foi a partir de uma indicação de uma amiga sua que gosta muito de você. Sim. E que falou muito bem. E aí, depois que eu já tinha entrado em contato, mas algumas pessoas que eu conheço sabia que eu tava procurando uma personal organizer pra dar um jeito na minha vida, né? Que eu tô precisando, né? E aí, várias pessoas que te conhecem falam de você e traz essa tua característica pessoal. Que você é uma pessoa generosa, bondosa, que entrega, amável, né? É uma palavra que eu acabei ouvindo muito. Que você é uma pessoa amável. E isso, você é uma pessoa amável porque você se ama. Sim. Né? Você aprendeu a ter esse bom relacionamento com você. E aí você permite, você doa um pouco desse alto amor para as pessoas. Sim. Que bom, que gostoso estar com você. Que bom. Obrigada, eu fico muito feliz. E eu acho que é isso, né? Quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo. Com né? certeza. E a gente consegue entender. Como que a gente pode entender alguém se a gente não se entende? Perfeito. Então, quando você começa a se entender, você começa a entender que a outra pessoa também passa por um processo, que ela também tem as fragilidades dela. E aí você começa a levar de uma forma mais tranquila, mais suave, assim, né? Perfeito. É muito legal. Voltando um pouquinho para a organização, eu queria talvez quebrar um mito, assim, um estigma que para contratar uma personal organizer você precisa ter uma grande casa, uma grande mudança, uma grande loja, algo muito grandioso. Só que não é sobre isso, né? Não. A tua atuação, ela cabe para todos os espaços. Até mesmo, eu acho que é até bem necessário para pessoas que moram num apartamento mais compacto, nesses apartamentos mais moderninhos, né? Que tudo tão encaixadinho, mas aí você precisa dessa orientação. Então, essa atuação, ela cabe para vários ambientes. O grande, o pequeno, o ambiente comercial. Sim, com certeza. E era isso que eu ia falar, né? Pelo contrário, eu acho que quando você tem... isso serve para arquitetura também. Quando você tem espaços pequenos, é muito mais desafiador. Sim. Para arquitetura, né? Mas no caso da organização, aí que você precisa ser organizado. Ou organizada, né? Porque nos espaços pequenos, a gente tem um limite de espaço e tudo que você tira do canto praticamente já vira uma bagunça, né? Então, ter o lugar certinho para cada coisa vai facilitar muito a vida. Vai dar mais clareza sobre as coisas. A gente tá falando sobre se conhecer. Eu acho que a organização, ela também traz isso, de ter clareza sobre as coisas. Sim. Ter consciência sobre as coisas, né? Então, é sempre uma questão da pessoa com o ambiente. Não é uma coisa só ou uma ou outra. Eu acho que é os dois. É mesmo. E Bia, para você fazer o teu trabalho, você entra na casa da pessoa, você toca ali na intimidade da pessoa. E você recebe feedbacks a respeito desse processo de transformação? Como é para você lidar com isso? A gente tem que ter bastante cuidado e acho que delicadeza, né? Para entrar na intimidade das pessoas. Respeito. Eu acho que isso também tem a ver com o seu trabalho como psicóloga, porque a gente acessa os lugares que normalmente as pessoas não mostram para todo mundo. Sim. Né? E eu vejo que em alguns momentos as pessoas têm um pouquinho de vergonha de mostrar alguma coisa, mas tá bagunçado. Ou eu já ouvi assim, eu não sou organizada, minha mãe não é organizada, eu também não sou, e a pessoa se cobra muito porque não é organizada, principalmente em mulheres, né? E aí eu procuro sempre levar algo que trabalhe isso internamente na pessoa também. Sim. Por exemplo, eu já tive uma cliente que ela falava isso: por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, não fica organizado, e eu não sou organizada, eu não tenho essa habilidade, e a pessoa numa cobrança muito grande. E eu falei assim: calma, você não precisa fazer tudo sozinha, e a habilidade pode ser desenvolvida, e eu tô aqui para lhe ensinar a fazer isso. Então, você tem a capacidade de fazer também. Só que você não precisa se cobrar tanto, porque a gente não é bom em tudo. Sim. A gente não tem habilidade em tudo, né? E aí, sobre essa referência da mãe, é engraçado, né? Como eu falei, tudo começa em casa. Ela sempre traz a referência da mãe. Eu fiz, mas você não é a sua mãe, né? A sua mãe tem as limitações dela, mas você
pode mudar isso, você pode começar de uma forma diferente. E aí, no final, ela dá esse feedback, assim, que amou, que realmente é transformador. E ela começa a se sentir mais confiante nela mesma, porque ela aprende, afinal de contas, a gente não é ensinado as técnicas de organização pra gente. Então, quando você aprende a técnica, você se sente mais confiante para fazer. E aí organiza, e aí vê o seu espaço organizado, né? Então, ela falou muito sobre isso, essa cliente minha falou muito sobre isso, assim. E aí, no final, eu falo, ó, seja gentil com você. Olha que passo grande que você já deu, porque você estava num ambiente que era super bagunçado e agora ele tá organizado. E uma outra coisa que acontece também é que, para quem não tem a técnica da organização, não entende sobre o assunto, quando você vê um espaço super bagunçado, você se assusta, né? Você olha, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Uhum. E aí, quando vem uma outra pessoa com outro olhar e coloca as coisas no lugar, para você vai ser bem mais fácil de manter aquilo ali do que se você pegar para abraçar tudo sozinha. Sim. E fazer tudo só e não vai conseguir, né? Ou pode se frustrar muito. E existe muito uma crença limitante que muita gente tem, que é: pra eu ser amada, para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que ser uma pessoa organizada, eu tenho que ser perfeita, minha vida tem que estar ok. É verdade. Não é sobre isso, não é sobre isso. E outra, não existe uma pessoa que seja fixamente, definitivamente desorganizada. A desorganização, ela é um estado. Todo mundo pode passar um período de desorganização. Seja uma desorganização interna de emoções, seja uma desorganização externa do seu ambiente de trabalho, da sua casa. Mas tudo isso, existem configurações para serem resolvidas, né? Existem métodos para serem resolvidos. Outra coisa também, que isso é algo até que eu tive que trabalhar em mim, sabe, Bia? Uhum. Que antes eu achava que eu tinha que dar conta de manter a minha vida organizada, tudo meu alinhado, a minha agenda ok, os meus trabalhos ok. Mas chegou um momento que eu tive que aprender a delegar. Sim. Entregar a minha casa para alguém cuidar. Entregar a minha agenda para alguém organizar. Contar com uma coach para olhar aqui para minha agenda e falar assim, olha, isso aqui você precisa organizar dessa forma. Né? Pegar um projeto e contar com uma amiga advogada para mediar ali. E você não consegue ser bom em tudo, assim como você falou, mas a gente precisa perder esse medo de admitir que eu não sei, eu não consigo organizar sozinha, eu não dou conta. E tá tudo bem, Eu preciso me aceitar assim, para que o outro também possa me ver, me enxergar e me ajudar. Sim. Porque ninguém consegue receber uma ajuda se não fala. Eu tô precisando. Não consigo, não sei fazer. E você deve lidar com essa resistência. Você deve lidar muito com essa resistência, né? Sim. De pessoas que precisam, mas que estão ali, pro ano que vem, pra depois. Eu, por exemplo, depois que eu retornei pra Maceió, eu organizei todas as minhas roupas de um jeito que tá ok. Mas, sempre que eu preciso pegar alguma peça mais guardadinha, tipo, tá separado mais ou menos assim, roupas de inverno, roupas de academia, mas eu olho e falo, isso aqui poderia ser melhor. Sim. Isso aqui poderia ser melhor. E aí eu tive que tirar ali, né, essa proteção e falar assim, Bia, me ajuda. Fiz um vídeo, olha o estado que tá. Tem como melhorar? E ela falou, com certeza tem como melhorar. Então eu sei que não é pra todo mundo ouvir isso, mas a gente precisa perder esse medo de se mostrar, de mostrar os nossos pontos que precisam ali ser olhados, ser cuidados. Ser vulnerável, né, também. Ser vulnerável também. Mas olha, você falou várias coisas que eu acho que são bem importantes, assim. Primeiro, com relação a ser muito organizada. Uhum. Porque da mesma maneira que a pessoa que é muito bagunçada não é funcional, a pessoa que é extremamente organizada. Eu acho que os extremos nunca são funcionais, né? Eu acho que a vida também é essa busca pelo equilíbrio. Porque da mesma forma que você não se sente bem num ambiente que é desorganizado, sim, mas você viver num lugar muito engessado que você não pode tirar nada do lugar. Isso também é assustador, assim, né? Você não poder ter uma flexibilidade, né? Você vive, né? E eu acho que isso é a grande mágica da organização, que é porque você
ela precisa ser flexível, ela precisa acompanhar seu ritmo de vida, né? Então, e isso é a grande diferença da organização. Você tira uma coisa do lugar, depois você vai botar no outro lugar e vai manter organizado. Uma coisa ou outra vai sair do lugar, mas é a vida acontecendo e ela tem que acompanhar. E a outra coisa que eu acho que legal que você falou também é sobre isso da gente ficar se cobrando, né? Que a gente tem que dar conta de tudo. E tem um livro que eu acho maravilhoso, que é Deixa a Peteca Cair. Sabe? E até o nome do livro já é bem sugestivo, assim, né? Solta um pouquinho o controle de algumas coisas, porque e eu acho que isso tem muito a ver também com planejamento, que planejar não é você dominar tudo, porque a gente, na verdade, não tem controle de nada, né? Assim, essa é a realidade, né? A verdade é que às vezes a gente se assusta muito quando a gente não sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que isso também é uma das causas da ansiedade. Sim. Mas é importante você se planejar, mas entender que você não precisa planejar gravando na pedra, sabe assim? Você pode ser maleável, pode ser flexível. E assim, é um grande passo da maturidade, né? Você entender que até assusta um pouco, mas que não existe estabilidade. Sim. Não existe garantia. Exatamente. Você não consegue garantir que você vai estar com a tua estabilidade financeira de hoje daqui a 10 anos. Infelizmente, a tua saúde de hoje, teus amigos de hoje, né, tua profissão de hoje. Então, a gente precisa realmente levar com uma certa maturidade, com uma certa delicadeza e respeito, e entender que, a minha vida tá nessa configuração hoje, mas não tá gravado na pedra, como você falou, né? Exatamente, não tá gravado na pedra, é flexível. E eu acho que a organização, ela tem que ser assim também, porque se a gente começa a ser muito rigoroso e muito rígido, a gente também adoece. Não é? Então, é sempre o equilíbrio. É um equilíbrio. A palavrinha é uma palavrinha clichê, mas os clichês são clichês por um motivo, né? Então, vamos falar de equilíbrio. Verdade. Bia, eu queria entender quais são as emoções mais presentes na sua vida hoje. Hoje é gratidão, muito amor, né? E eu acho que hoje eu realmente sou uma pessoa feliz. Eu descobri nesse processo a minha felicidade. Então, acho que são as palavras, são os sentimentos que estão presentes na minha vida hoje. Serenidade, tranquilidade. Acho que serenidade é uma palavra bem... Eu gosto dessa palavra, serenidade, porque não é que a vida seja perfeita, sabe? A gente continua passando por momentos de dificuldade, por desafios, mas a gente sente medo, né? Em vários momentos, só que hoje eu lido com isso de uma forma melhor. Então, eu passo de uma forma mais tranquila, né? Então, acho que essa também é uma palavra que está presente na minha vida hoje. Que demais. Eu gosto da palavra serenidade. E vamos falar um pouquinho sobre vida pessoal? Vamos. Eu queria entender o que você gosta de fazer no teu tempo livre, quem são as pessoas que você gosta de passar o teu tempo também. Olha, como eu falei, né, meditação sempre, eu gosto muito de praticar yoga, de ir pra praia, e eu gosto muito de estar com pessoas, mas eu admiro muito, e hoje em dia, eu acho que isso vem também desse processo de desenvolvimento pessoal, é que eu gosto de estar comigo mesma, sabe assim? Isso pode parecer um pouco egoísta, mas não é. Tipo, eu curto estar na minha companhia, eu curto o silêncio, eu curto estar numa praia, num lugar com poucas pessoas, com meu marido, com a minha família, com os meus amigos, né? Eu gosto também de ir para lugares mais animadinhos assim, mas eu curto muito esse momento, porque eu acho que é quando parece que tudo assenta, assim, sabe? Tudo faz sentido, é onde você faz conexões. Então, eu gosto muito de ler também, gosto de dançar. É isso que eu gosto de fazer. Você gosta de viajar? Gosto também de viajar muito. Você já fez alguma viagem especial que você gostaria de compartilhar com a gente? Ai, sim. Mas assim, você fala especial em que sentido? Pode ser no sentido mais emocional. Foi importante pra você se sentiu muito feliz. Sim. Tem. Quando eu viajei pro Canadá, meu marido, ele passou um tempo morando lá, passou 6 meses morando lá. E aí foi uma viagem que a gente fez em família, assim, eu fui buscar ele de volta, que ele já estava voltando pro Brasil, e eu fui para conhecer, e foi uma viagem muito linda. É um lugar incrível, assim, eu amei conhecer. Mas as pessoas são bem educadas, são bem gentis, tem uma paisagem linda. A gente foi num período que era, meu Deus, eu acho que era outono, mas o outono de lá já é bem frio, então nevou. E foi a primeira vez que eu vi a neve, então assim, foi bem
significativo, né? Além de reencontrar o meu marido, né? Que eu passei, o meu amor, que eu passei 6 meses longe, né? A gente mal se via, assim, porque na época não tinha chamada de vídeo por WhatsApp, por exemplo. Então, a gente se falava mais pelo telefone mesmo, por chamada sem ser de vídeo. E aí foi quando eu realmente encontrei ele, né? Pessoalmente. Então, foi uma viagem repleta de boas emoções. Foi maravilhosa. Foi uma das que eu mais amei fazer. Que bacana, que bacana. E você tá com vontade de fazer alguma nova viagem? Com algum propósito? Seja, tipo, pra adquirir conhecimentos? Sim. Ou seja, realmente de lazer? Sim, tem muitos lugares que eu sou apaixonada, assim, que eu tenho essa ideia de conhecer. Inclusive, esse ano, eu e Diego começamos a fazer uma listinha de lugares que a gente quer conhecer, né? E aí, tem lugares que são internacionais, por exemplo, o Egito, Grécia, são lugares que eu tenho vontade de conhecer por conta da história, que é uma coisa também que eu sou apaixonada por história, de saber como era a civilização antiga. Eu gosto de é muito diferente, assim, não né, do Brasil? De entender, mas a gente também tá com essa ideia de conhecer o nosso lugar, tipo Alagoas, porque eu não conheço o sertão de Alagoas, por exemplo. Eu também não. Que é um lugar que eu acho lindo e que eu fico pensando assim, poxa, a gente sai daqui pra conhecer a cultura de outros lugares, que é maravilhoso também, mas a gente não conhece aqui. Então, eu venho falando isso com ele, pra gente ir começando a viajar aqui pelo Nordeste para conhecer o nosso lugar, que a gente não conhece todo, e depois ir para outros lugares. E meu marido, ele viaja muito, né? Então, ele tem umas viagens programadas para trabalho, que aí eu falei, não, então se você for para... Ele tem uma ideia de passar um tempo nos Estados Unidos. Eu fiz, então se você for, eu vou fazer um curso, porque Mary Kondo está lá em Nova York. Eu disse, se eu for para lá, eu vou querer me encontrar com ela, claro. Com certeza, sim. Então, essa é uma das ideias, assim, que eu tenho, mas não tem nada muito definido, sabe? Muito certo. Mas já dá para ir organizando. Já, com certeza. A palavra-chave da sessão, já dá para ir organizando. Já dá pra ir planejando e me preparando pra ir. Exatamente. Bacana. Ô, Bia, me conta o que te motiva a dar conta desse universo da organização, o que te motiva a buscar estudos. Tanto aqui a gente falando de lazer, vida pessoal, viagens, você fala, vai que eu vou para os Estados Unidos, já aproveito, já encontro com aquela mulher incrível. O que te motiva? Eu acho que primeiro é eu gostar de fazer isso, mesmo, né? Eu acho que eu aprendi uma frase assim, querer e gostar já é um motivo suficiente, assim. E antes eu não tinha essa percepção, eu não sabia o que é que eu gostava. Então, quando eu descobri o que eu gosto, eu falei, meu Deus, eu gosto mesmo disso. Então, isso é o que me motiva, assim, e sempre de levar o melhor para as pessoas, e sempre essa busca, né, de me conhecer e como eu aplico e como eu levo isso para alguém. E eu acho que, como eu tive essa transformação muito grande na minha vida, e eu entendi que qualquer pessoa pode ter também essa transformação, eu penso que eu posso ser um instrumento, uma forma de apresentar isso. Porque eu acho que eu sinto muita falta disso no dia a dia. Eu observo muitas pessoas e aí eu vejo muito essa ansiedade, essas preocupações, essa velocidade, que tem que ser tudo muito rápido, tudo. E aí eu acho que eu vou num caminho contrário. Calma, respira, né? Respira para fazer, né, a meditação, enfim. E aí eu acho que isso é o que mais me motiva, assim, é poder apresentar para as pessoas o que eu descobri. E aí eu tenho uma frase que eu não lembro agora, acho que foi Murilo Gun, ou foi a Dani. Eu não sei se você conhece ele. O Murilo Gun eu conheço, eu gosto dele. muito de seguir. Ele é de Recife, né? Ele é de Recife. Eu gosto muito dele e da esposa dele. E aí ela falou assim, você só pode levar o outro no lugar onde você já acessou. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me motiva. Eu gosto de levar as pessoas junto comigo para mostrar a ela que pode. Né? Eu cheguei até aqui, você pode também. Isso pode ser parte da sua vida, né? Sim. E eu acho que essa é a grande missão da gente, né? Amar as pessoas e transformar vidas e o mundo, assim, né? Você criar o mundo que você deseja, um mundo melhor. Então, eu acho que é isso que me motiva. Você sabe que essa pergunta sua antes... Eu não tinha essa motivação de... Se você perguntasse, o que é que te motiva? Você vai viajar e você quer buscar esse conhecimento. Antes de eu viajasse, eu não queria saber de trabalho. Só que hoje o meu trabalho, ele tá muito vinculado com aquilo que eu realmente sou. Sim. E com aquilo que eu gosto. Então, eu não consigo separar. É uma coisa que eu realmente gosto e me interesso.
né? Antes não tinha isso. Se eu viajasse, eu só quero viajar, não quero pensar em trabalho, sabe assim? Entendo. Então, eu acho que esse é o propósito. Que maravilhosa. E você já fez algum curso que você gostou muito? Você tem mentores? Pessoas que te inspiram? Isso foi outra descoberta da vida, assim, que eu indico pra todo mundo, né? E tem muito a ver com aquilo que você falou de querer dar conta de tudo sozinha. Sim. Às vezes primeiro que a gente não dá conta de tudo sozinha, Ai, né? Essa é uma ilusão que a gente vive. Não dá pra dar conta de tudo sozinha. E quando você tem pessoas mentoras, ou mentoras, enfim, são pessoas que lhe orientam, lhe abrem a sua cabeça, assim, lhe ouvem, lhe escutam. E foi quando eu descobri... eu posso falar o nome? claro que sim! Então, assim, eu tenho 3 pessoas que foram... Eu tenho muitas pessoas, na verdade, eu costumo dizer que eu aprendo muito com todo mundo que convive comigo. Porque eu acho que sempre todo mundo tem algo a ensinar. Mesmo que sejam pessoas que me trouxeram alguma situação conflitante ou algo do tipo, mas a gente sempre está aprendendo, né? Deixa um aprendizado ali, né? Eu sempre costumo olhar para a vida assim, para as situações dessa maneira. Então, quando eu disse... Primeiro, eu acho que foi a Cecília Barreto, a Cissa. Inclusive, na nossa conversa, a gente descobriu que a gente já fez o curso dela, né? Quando a gente fez um briefing, a gente já fez cursos diferentes, mas com a Cecília Barreto. Exatamente. E aí foi com ela que eu fiz o curso de transformação de carreira, planejamento de carreira. E foi quando eu comecei, ela me apresentou, assim, as possibilidades. Eu acho que antes eu não conseguia realmente enxergar as possibilidades sobre o meu trabalho, sobre as oportunidades. Então, ela trouxe isso sob a perspectiva da neurociência. E aí eu achei incrível, porque ela quebrou várias crenças. Ela primeiro começa, é um curso sobre carreira, mas ela começa com autoconhecimento. E ela traz vários testes, vários questionários. Tem um método dela específico, que é dela, né? Mas aí eu consegui quebrar várias crenças que eu tinha limitantes. E ela me apresentou vamos imaginar. Isso é um ponto muito bom dela. Porque, assim, ela fala assim, eu vou fazer várias perguntas pra você e você não vai saber responder. E é justamente isso, a gente vai usar a imaginação. Porque imaginar é você criar aquilo que você quer. Não é o que você tem hoje, é o que você quer ser. Né? Então, ela me abriu essa... E aí, quando eu fechei o curso, eu disse, meu Deus do céu, que incrível. Eu imaginei profissões que eu nunca na vida ia imaginar, porque eu era, desde criança, que eu digo que eu dizia que eu queria ser arquiteta, né? Meu pai é engenheiro, eu gostava muito das artes, sempre mexi com pintura, eu fazia pintura quando eu era criança, mosaico, pátina, tudo isso eu já fiz, de criança. E aí eu tinha muito essa habilidade, e via meu pai, era engenheiro, eu acompanhava ele também nas obras, e aí eu via muito, você pode ser arquiteta. Então eu sempre, desde criança, eu dizia que eu queria ser arquiteta. E nesse curso, eu passei a imaginar várias possibilidades, me passou pela cabeça ser diplomata. Olha, que mudança, né? Porque eu tava nesse curso avaliando se eu realmente mudaria de carreira ou se eu só faria um ajuste. E aí, eu acho que primeiro foi a Cissa, sobre isso, né, de apresentar as possibilidades e ver o mundo de possibilidades, quebrar crenças de uma forma bem prática. A segunda pessoa que nesse mesmo tempo, assim, que me ensinou a ver as coisas com mais amor e me ensinou sobre o feminino, sobre a gente respeitar os ciclos do nosso corpo, sobre a força que tem a comunidade de mulheres, que foi a Renata Menezes, Renatinha, quase que eu esqueço o sobrenome. Mas ela tem o perfil dela, Jornada do Alto Amor. Então ela me ensinou muito isso, sobre o autocuidado, sobre momentos de você ter conexão com você mesma. E hoje eu também faço parte de uma comunidade, que é o Projeta Mulher, que é da Valnar, que é sobre marketing também, assim, é uma potência. Então, estar com essas pessoas, estar num espaço em que eu posso ser vulnerável, como você estava falando. Sim. Em que eu posso dizer que eu não sei, em que eu posso dizer que eu errei e que eu quero consertar, como é que eu faço isso. Isso é transformador. Então, sempre que eu posso, e depois que eu descobri esse caminho, eu falo para as pessoas sobre isso, que é muito importante você ter pessoas
que estejam ali lhe auxiliando. Com certeza. E nessa troca dos grupos de comunidade, você cresce muito, porque você percebe que não é só você que tá passando por aquela situação. E eu tinha muito isso. Ainda hoje eu tenho, né? Porque a gente sempre tá trabalhando. Mas eu tinha muito isso, assim, meu Deus, só eu que passo por isso, só eu. E aí vem aquela coisa, eu não sou boa o suficiente, porque só eu que não... Né, eu não sou competente desse jeito pra... Só eu passo por isso. Quando você vai começar a conversar com as pessoas, você percebe que tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco, que os problemas são similares, que os medos também, Exatamente. né? As lutas também, tá todo mundo aí tentando resolver alguma coisa, melhorar em algo. Exatamente. É E aí isso é maravilhoso. Ah, legal. Tô amando. E, Bia, pra você, o que é sucesso? Que pra cada pessoa tem uma definição e queria muito ouvir o que é sucesso pra Bia Matos. Sim, sucesso pra mim é liberdade de escolha. De você escolher e criar a vida que você realmente quer. Né? De escolher com quem você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. Escolher os momentos que você pode ter de lazer, para onde você quer ir, o que você quer vestir. Então, sucesso para mim é isso. E sempre respeitando o seu estilo de vida. Eu acho que o sucesso para mim está muito ligado com a vida que você leva de um modo geral. Né? Na minha visão, assim, não adianta você ter tantas coisas, mas você não ter tempo para estar com quem você ama, você não tem tempo para se conectar com você mesma, você não ter saúde, você viver estressado. E eu já vivi assim. Foi mesmo. Né? Eu já adoeci por isso. E isso pra mim não é sucesso. Foi quando me veio também essa virada de chave. Não existe... eu participei de uma mostra aqui, de arquitetura, que assim, foi muito estressante pra mim. E eu fui meio que no automático. Porque é uma mostra que todo mundo quer participar, que todo arquiteto sonha em participar. E você tem que participar. E aí eu disse, eu não posso negar esse convite, eu vou. E aí, só que eu fui de uma forma muito imatura pra essa mostra. E aí eu sofri muito, a ponto de adoecer. Uhum. E aí foi quando eu percebi, não existe nada no mundo que valha o meu sossego, a minha tranquilidade, né, a minha paz. Então, eu acho que sucesso pra mim é isso. Isso não tem nada a ver com você se limitar não vou pegar coisas maiores, não vou pegar trabalhos maiores por causa disso. Não, isso tem a ver com... se você quer realmente algo maior, você primeiro se preparar para isso e você contar com outras pessoas para você chegar onde você quer. Isso não tem nada a ver, né? E saber o que você quer, para onde você tá indo, o que é que lhe faz feliz. Eu acho que sucesso para mim é isso. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. E a gente não tem como falar dessa felicidade sem estar falando de trabalho, né? Como Sim. você trouxe, que pra você tá tudo muito, muito junto, assim. Muito ligado. Né? E, Bia, você gostaria de deixar alguma dica pra quem ainda não investe em organização, ou para quem percebe que existe ali um desconforto nos seus ambientes, mas não sabe exatamente por onde começar? Eu gostaria de deixar uma dica para esse pessoal. E lembrando que hoje você que é de Maceió, você que é de Alagoas, pode estar entrando em contato com a Bia através do Instagram dela. A gente vai estar deixando aqui. Você tem a possibilidade também de prestar um serviço online. Sim. Uma consultoria, né? Sim. Mas qual dica você deixa para as pessoas que ainda não investem em organização? Eu acho que a primeira coisa é pensar o que é que ela já perdeu por não ser organizada. Tipo assim, o que é que a desorganização já te trouxe de prejuízo, assim. Porque eu acho que quando a gente começa a pensar sobre isso e a prestar atenção nisso, aí eu acho que a gente começa a entender que é importante se organizar. Porque eu também já fui essa pessoa desorganizada, principalmente com relação ao meu tempo. Né? Que eu acho que tem... A organização é a organização de um modo geral, né? Então, eu já fui desorganizada nesse sentido, assim, de não me planejar, não planejar o meu dia, começar o meu dia já trabalhando, não começar o dia por mim. Hoje em dia, eu tenho tudo isso bem organizadinho, assim. E aí, eu levo de uma forma mais
prática. Então, eu acho que essa é a dica. Começar a se observar, começar a se perceber. Seguir também. Você pode me seguir no Instagram, mas tem vários outros profissionais que sempre dão dicas, né, na internet. E você pode começar aos pouquinhos. E para quem mora com alguém que seja desorganizado ou que talvez isso lhe incomode, você pode começar por você. Começa organizando o seu quarto, a sua cômoda, o seu espaço. Isso é uma coisa também que eu acho muito importante das pessoas terem o seu cantinho. Ter o seu lugar, mesmo que seja... E o lugar não precisa ser um quarto inteiro, mas ele pode ser uma escrivaninha, uma poltrona. Um lugar que seja seu, que você consiga ficar com você mesmo, sabe assim? Isso é bem importante. Então, comece por você. Que bom, amei as dicas. E eu acho que outras dicas também que a gente pode estender um pouquinho mais em relação à organização, que a gente tá numa era de consumir mais, né? Tem uma filosofia do materialismo, né? Que a gente tem que consumir mais. Então, uma dica é atenção nas promoções, nos saldos. Não compra tanto, gente. Recicla, doa, vê o que você pode fazer para melhorar e otimizar esses ambientes. Verdade. Né, Bia? Sim. Eu tava vendo um material também antes da gente começar sobre pontos de atenção que você tem que ter na sua casa, como um quartinho da arrumação, coisas que você vai colocando no lugar pra arrumar depois. Então, atenção, gente, assim, uma luz vermelha aqui piscando. Atenção com isso, cômodos da sua casa, partes do seu armário que você deixa ali pra depositar coisas que você não usa tanto, né, Bia? O depois eu vejo, né? O depois eu vejo. A minha filha do depósito. Então, isso é também uma coisa que a organização traz, que é a economia. Quando você se organiza, você tem mais clareza, você vê aquilo que você tem. Então, você passa a comprar aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja, né? Mas você compra com mais consciência. Então, eu acho que isso é uma outra dica. Às vezes, as pessoas têm mais de um item repetido. Porque perdeu ou não encontrou, porque desorganizou, enfim. E aí, isso também não é econômico, né? Você comprar vários itens iguais que você já tinha e que você não vai usar. Então, eu acho que a organização também é boa nesse sentido, né? Outra dica que a gente pode estar deixando no final, que foi como a Bia falou, que ela ressignificou toda a parte a parte interna, mas também essa parte externa de se vestir, de que hoje você tem menos roupas, né? Sim. E aí, uma dica que eu deixo pra você que tá nos ouvindo quando você adquirir uma peça nova, analise se você pode estar doando alguma peça pra você abençoar uma outra pessoa e deixar seu guarda-roupa também mais funcional, seu ambiente mais estético, mais agradável de se ver. Sim, verdade. Né? Com certeza. Gente, e é isso. Bia, foi um prazer. Eu sei que a gente poderia estender esse podcast aqui, por horas, porque a Bia fez vários cursos, ela gosta de falar a respeito dos cursos, ela tem esse processo de autoconhecimento em dia, então ela gosta de falar sobre aquilo que fez bem pra ela, estimular isso nas pessoas também, mas que a gente vai estar, infelizmente, caminhando pro nosso encerramento. Muito obrigada pelo teu tempo, tá? Foi uma alegria ter você aqui com a gente. E queria saber o que você achou de participar do podcast. Eu amei, foi maravilhoso estar aqui. Eu acho que quando a gente se conheceu assim, eu já percebi que tinha muito a ver a forma como, das nossas profissões também, do nosso jeito de conversar. Então, pra mim foi maravilhoso. Sou muito grata por estar aqui, obrigada por você ter me convidado pra estar aqui com você. E eu amei, por mim a gente poderia passar o dia aqui conversando, que eu tô amando. Eu concordo. A gente poderia passar o dia conversando mesmo. E, gente, eu acabei comentando aqui durante o podcast que eu estou precisando, sim, da Bia. E a Bia vai prestar um serviço pra mim. Sim. De organizar toda a minha parte do guarda-roupa. Em breve eu dou um feedback pra vocês. Posso dar um feedback tanto no Insta do Pod, como no meu pessoal também. Então, desde já, se inscreva no nosso canal aqui do podcast. Nos acompanhe nas outras redes sociais também. Aproveita e dá um likezinho lá no nosso Spotify, no nosso Deezer também, que nós fazemos esse material com muito carinho pra vocês.
tá? E é isso. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Bia, muito obrigada por você estar aqui com a gente, pelo presente, pela energia, pela entrega. Eu aprendi muito com você. É isso que eu tenho pra falar. Aprendi muito, muito mesmo. E é isso. Tudo de bom. Pra você também. Obrigada a todo mundo, né, que tá vendo e assistindo e ouvindo a gente. E também, eu aprendo muito sempre com você também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.